Fall of London. Esse aqui é um livro de campanha, um suplemento para Vampiro à Máscara, quinta edição. E é basicamente a proposta dele é ser uma crônica completa, no caso uma campanha mesmo de RPG, para o mestre ler e estar narrando para os jogadores. Ele fica situado em Londres e, como o título já meio que dá o spoiler, é sobre a queda de Londres. O Vampiro à Máscara, quinta edição, ele foi lançado em 2018, ou foi 2019, agora fiquei com essa dúvida, mas acho que foi 2018, pelo menos o beta, tenho certeza que foi 2018. E ele foi atualizado para tempos mais atuais, no caso, a cronologia dele mesmo se passa por volta lá de 2018. Já esse livro aqui, o Fall of London, ele conta eventos que ocorreram em 2012 na cidade de Londres. Coisas que já tinham meio que sido apresentadas nos livros de vampiro. E a ideia desse livro é possibilitar que os jogadores joguem um dos grandes eventos que ocorreram no cenário do Mundo das Trevas, de Vampiro à Máscara, mas, claro, com toda a liberdade para alterar ou para acontecerem outras coisas, mas, em geral, o que a cronologia estabelece é uma coisa que vai acontecer. Durante esse livro, a Londres, ela acaba sendo, muitos dos vampiros de Londres acabam sendo mortos por agentes da Segunda Inquisição, que é uma instituição criada para não é exatamente uma instituição, mas um apanhado de várias organizações mundiais que descobriram a existência dos vampiros e sem revelar a existência dos vampiros para o mundo como um todo, mas mantendo como um segredo de Estado, um segredo militar, estão agora passando a caçar os vampiros. E essa é a primeira grande operação deles desde o surgimento deles, causando a queda de Londres. E um evento que inicia, digamos, que mostra para a Camarilla, para o Sabá, para os vampiros em geral, a existência dessa nova força aí que está caçando os vampiros, que acaba sendo batizada depois disso aqui de Segunda Inquisição. E nessa trama, os jogadores, na verdade, o grande inimigo da trama não é exatamente a segunda Inquisição. Os jogadores eles têm uma missão, digamos, que não tem nada a ver com a Segunda Inquisição. E é uma proposta que eu acho bem interessante, pelo menos conceitualmente, porque ela é bastante entranhada na lore, na história da Inglaterra no Vampiro à Máscara. Os jogadores eles são arautos do vampiro Mithras, que é o mesmo deus Mithras e que teria, na verdade, no Mundo das Trevas ele seria um vampiro muito antigo, muito poderoso, que dominou a Inglaterra por bastante tempo, mas que entrou em torpor lá no meio da década e desapareceu. E os jogadores eles são antigos arautos de Mithras, que acordam de um torpor, que eles entraram no meio lá por volta da Segunda Guerra Mundial, sem muitas lembranças do passado, de quem eles eram, mas sabendo que são vampiros, conhecendo todos os seus poderes e tudo mais, e são encarregados por um dos líderes da igreja de Mithras de encontrar certos artefatos relacionados com o Matusalém Mithras. E nisso eles vão despertar na cidade, vão conhecer como é que está a cidade em 2012, sendo que eles não conhecem quase nada, porque a última vez que estavam despertos foi na Segunda Guerra Mundial, e acabam tendo que navegar e conhecer a política de Londres é, praticamente do zero e descobrindo que o senhor deles, o deus Mithras, que era um vampiro tão poderoso que tinha até uma religião de outros vampiros, era cultuado por outros vampiros da Inglaterra e praticamente mandava na Inglaterra inteira. Eles descobrem que o Mithras foi destruído e que tem que pegar esses artefatos aí numa tentativa de restaurar um pouco do poder e da glória que a igreja do Mithras tinha. E em meio a isso, os personagens vão acabando encontrando vários NPCs importantes para o cenário, para a cidade de Londres, no cenário do Vampiro à Máscara, como a Rainha Anne, uma das crias da Victoria Ash, que é a Regina Blake, e vários outros NPCs importantes de Londres. Eles acabam sendo lançados aí de cabeça na política de Londres. E o que eu acho, enquanto tá tendo essa ameaça aí da Segunda Inquisição, que é ameaçando destruir todos os vampiros de Londres, inclusive os personagens jogadores, se eles vacilarem. A proposta inicial eu acho bem interessante, mas o problema é que, na prática, a forma como o livro é apresentado, é um livro grandinho, ele tem 270 páginas,
Ele apresenta, 260 não, 250, ele apresenta, mas é um livro cheiroso, como vários, os livros da linha Vampiro à Máscara, o Mundo das Trevas, eles sempre são muito cheirosos. Eles têm essa página aqui que é muito boa e tem um cheiro que é realmente muito bom. Mas enfim, acaba que a campanha é estruturada de forma como se fossem 5 eventos, 5 episódios, em que os jogadores falam com o NPC que sabe, tem ou sabe onde está um artefato, resolve alguma coisa para esse NPC ou com esse NPC, pegam um artefato e podem partir para a próxima. E aí, depois de fazer isso 5 vezes, pegando 5 artefatos, sendo bem-sucedidos ou não, vão para o desfecho, que seria o fim dessa campanha. E, assim, a Londres que esse livro pinta é interessante, os NPCs são colocados, são interessantes, são bem apresentados, é, e a situação toda é legal, porque envolve os jogadores conhecerem NPCs relevantes do cenário do Mundo das Trevas, estar envolvido em toda essa questão aí da história do Mitras, e isso aqui é uma coisa que eu acho que fica bem legal. No entanto, fica meio que como que dizem, fat quest, sabe? Tipo, ó, peguem esses itens aqui. Os jogadores vão lá, pegam um item, vão lá, pegam um item, vão lá, pegam um item. Na forma como está estruturada aqui a campanha, não parece tão boa assim uma campanha de Vampiro à Máscara, quando você pensa assim numa história de Vampiro à Máscara. É, e acaba que eu li, achei vários elementos legais, achei a forma interessante como apresentou a cidade, como apresentou a situação, como apresentou a concepção inicial do tipo, quem são os grandes jogadores, né, envolvidos nessa trama toda, e esse background do Mithras. Mas eu fico olhando e pensando, pô, não sei se seria uma campanha tão interessante. Pelo menos não da forma como é colocada aqui. E assim, ela poderia ser uma campanha legal se o mestre fizer bastante intervenções. Se ele não fizer esse lance de ir direto para encontrar esses objetos, esses artefatos de Mithras, que são objetos simples, na verdade, né? Mais objetos históricos do que coisas, itens mágicos, digamos assim. São coisas com realmente um significado histórico para a igreja lá do Mithras, os segredos mitraicos, e não itens mágicos. E o problema é que, como está estruturada na campanha aqui, da forma como ela é apresentada para os jogadores, acaba que os jogadores, ó, bora falar com tal NPC, que inclusive eles já começam sabendo quem é que está relacionado com cada artefato. Bora falar com tal pessoa, beleza, pegamos o artefato. Bora falar agora com tal pessoa, beleza, pegamos o artefato. Eu acho que as coisas vão sendo muito diretas, muito pouco característico de Vampira Massa, como tudo vai progredindo na forma como a campanha está escrita aqui no livro. E eu acho que o mestre, para ficar uma campanha massa mesmo, ele precisa de bastante intervenção do mestre, de botando mais tempo passando entre essas buscas dos jogadores, uma coisa assim mais lenta, dos jogadores tendo que se misturar realmente à política do local, cultivar uma nova identidade nesse novo mundo que eles estão descobrindo agora, já que eles nem sabem o que é um celular, por exemplo, e realmente começarem a ter uma vida na cidade enquanto vão fazendo essas coisas e se misturando na política local e todo esse lance de Vampiro à Máscara, né, dos caras terem todo personagem tem algo que ele quer e precisa se meter com vários outros vampiros que também querem as coisas e todo esse lance de intriga que a campanha em si, como ela está escrita no livro, não fomenta tanto. Ela até dá recursos para o mestre conseguir criar isso, porque ela fala de bastante personagens, fala sobre o panorama geral todo da cidade, então o mestre tem ferramentas para estar criando isso. Por outro lado, e eu acho assim que ela, como deveria ser jogada dessa forma que eu falei, com o mestre levando as coisas mais devagar, inserindo os personagens nos tempos modernos, mostrando como é a sociedade de Londres, tudo bem devagarinho antes de ir de cabeça logo para os artefatos. Só que seria preciso uma boa dose de criatividade por parte do mestre, de ele criar coisas, inserir coisas, expandir tudo, e apesar do jogo dar elementos para ele trabalhar em cima disso, é um trabalho que o mestre tem que estar tendo, e o livro em si, ele não explica como melhor expandir as coisas dessa forma. Ele dá os detalhes lá e o mestre pode usar para criar essas novas construções, mas o livro não fala como fazer isso. Ó, se você quer narrar uma coisa mais lenta, faça dessa forma. O livro não dá muita indicação disso, tem que ser muito da cabeça do mestre. E eu penso o seguinte, tudo bem que RPG é um jogo de criação, mestres criam histórias e um mestre experiente pode pegar esse livro aqui e fazer realmente uma campanha que dure anos, que vá passo a passo inserindo jogadores e tudo mais, e que os artefatos sejam uma coisa que eles vão progressivamente conquistando aos poucos.
enquanto vão se estabelecendo na cidade, mas eu penso assim que se alguém está pegando uma campanha pronta, a proposta dela é ser algo pronto para ser jogado como tá, porque ou o mestre não tem tanto tempo para estar criando histórias próprias, ou porque ele não tem experiência, ou porque ele está afim de narrar uma coisa pronta mesmo. Então eu acabo avaliando dessa forma. E nesse sentido eu achei o livro, de certa forma, insuficiente nisso, porque eu acho que a campanha, como ela é apresentada aqui, ela funciona, mas ela não é tão boa quanto poderia ser para uma campanha de Vampiro à Máscara, e nem eu diria é jogada como uma campanha de Vampiro à Máscara deve ser jogada, pelo menos essa impressão que eu tive. Ela é muito direta e pouco com todo esse lance de intriga, da vivência cotidiana da vida monstruosa que é ser um vampiro, todo esse lance de horror pessoal. Eu acho que ela não fala como tratar aqui, e precisaria de muito criação do mestre para ela ficar realmente massa assim de ser jogada. Talvez do jeito que tá, ela dá para ser jogada perfeitamente do início ao fim, e eu acho que vai ser interessante, mas não tão interessante quanto poderia ser, não tão interessante quanto eu acho que deveria ser. E então essa é a minha grande crítica que eu tenho assim. Mas foi uma boa leitura, como jogador e como mestre, não como jogador, né, porque o jogador lê a campanha, enfim, mas como entusiasta de RPG e às vezes mestre, supostamente mestre. Eu gostei da leitura, foi uma leitura legal. Para quem gosta do cenário de Vampiro à Máscara, eu acho que é uma boa leitura também, porque acaba funcionando. Assim, essas campanhas de RPG eu acabo sempre lendo quase como uma obra literária. Claro que é um jogo, uma obra que precisa de ser jogada para estar completa, mas conforme eu vou lendo, eu consigo ver assim uma história se desenrolando, porque tem personagens com ambições, personagens com eventos que vão sendo feitos, algumas falas, objetivos, e eu consigo ver uma história assim se desvelando na minha frente, então acaba sendo uma leitura legal. Por outro lado, outra característica ruim é que ela, com todo esse lance dos personagens eles sendo feitos, eles estavam em torpor, no caso é o coma vampírico que acordaram nas noites modernas, e eles têm memórias meio apagadas e vão se lembrando de umas coisas assim do nada. Eu não quero falar muito para não dar spoiler. Ela é uma campanha que é melhor jogada com os personagens prontos que são indicados no livro. Do contrário, o mestre precisa criar ainda mais coisas e tem mais trabalho para fazer uma experiência legal para os jogadores. E apesar de uma campanha que eu li de Shadows of Styrian que ficou perfeita nesse sentido de personagens prontos, essa aqui eu acho que não fica tão legal e acaba meio que forçando a usar personagens prontos sem ser tão interessante assim para a história. E apesar de ser mais legal, fica faltando assim como se faltasse algo do tipo, ele dá a ideia de ser personagens prontos e de fato fica melhor com personagens prontos, mas não explora isso tão bem quanto poderia e acaba assim, fica só é mais legal jogar com personagens prontos. Se você quiser jogar com personagens jogadores, você vai ter mais esse trabalhão aqui e no fim das contas não sei se não fica tão super interessante jogar com os prontos e acaba, pela própria concepção, como a história foi estruturada, sendo mais difícil ainda usando personagens próprios dos jogadores. Então, as duas opções acabam sendo insatisfatórias e se os jogadores não quiserem jogar com personagens prontos, uma das graças de ser jogador é você criar seu personagem, acaba que a campanha não fica tão legal. Então ela tem esses dois grandes defeitos que eu falei, apesar de ser uma leitura que eu acho que vale a pena. Outro ponto é que ela tenta se vender com uma boa campanha, tanto para jogadores veteranos quanto para os jogadores iniciantes. Eu acho que ela é boa sim para veteranos, porque vão estar começando de na quinta edição de Vampiro à Máscara. Veteranos em Vampiro à Máscara, mas não na quinta edição. E eu acho que ela vai ser legal porque os caras vão estar chegando numa nova edição junto com personagens que não sabem nada sobre o presente. Então acho que cria um efeito legal. Mas para jogadores iniciantes, como são vampiros já experientes e que eram da Segunda Guerra Mundial e que agora estão no presente e que tem umas complicações a mais, eu acho que ela não fica tão interessante para iniciantes. Precisaria de criar. Eu acho que assim, jogador iniciante de Vampiro à Máscara precisa passar pelo processo de é, acabou de se transformar em vampiro, descobrir como é ser vampiro, descobrir o que é Camarilla, descobrir como são os vampiros, como os vampiros se organizam, e a campanha já dá a entender que os personagens jogadores já sabem tudo isso, e eu acho que essa não é a melhor abordagem para iniciantes. Então, para fazer uma abordagem legal para iniciantes, mesmo deles não conhecerem quase nada sobre vampiros e sobre a sociedade vampírica,
precisa também ajustar mais um monte de coisa, isso somado ao lance dos personagens prontos, de que se criar tem que dar ainda mais trabalho, e de todo o trabalho que eu falei adicional que o mestre tem que fazer para deixar essa campanha realmente foda. Acho que acaba ficando faltando muito a essa campanha. É uma boa proposta, é uma boa ideia, mas eu acho que a execução peca em diversos pontos por causa de como ela está estruturada, por causa desse negócio de ficar muito dirigido a achar os artefatos, que é meio tosco para Vampiro à Máscara. A proposta de Vampiro à Máscara não é isso de ir nos lugares e catar itens, isso é mais uma coisa de, sei lá, D&D, de outros RPGs, mas no fim das contas eu acho médio, eu daria uma nota assim 7. É um livro que eu gostei de ler, mas que se eu fosse tentar narrar do jeito que eu acho que ficaria mais interessante, eu ia ter muito trabalho. Então, isso acaba me deixando meio não tão satisfeito com a obra. Mas é isso, espero que tenham curtido esse meu vídeo. Como eu estou pretendendo falar sobre tudo que eu leio, e eu li esse livro de RPG, então estou comentando sobre ele aqui. Mas, por enquanto, espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo, onde voltarei a falar sobre HQ, e vai ser sobre Justiceiro Mãe Rússia. E é isso, e até a próxima.